Olá! Me chamo Tawana e eu sou mestre em matemática. Preparei algumas aulas que abordam os conteúdos de matemática que vão cair nos concursos públicos abertos para a cidade de Ribeirão Preto. Se você vai prestar um concurso de outra cidade que aborde o mesmo tema, te convido para acompanhar as aulas também. São 4 concursos no total e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembrando que a inscrição encerra no dia 2 de setembro e a prova já é em outubro. Uma explicação brevíssima sobre como vou postar os conteúdos aqui no canal. Toda quarta, videoaula. Toda sexta, resolução de exercícios de provas passadas da VUNESP, tendo preferência para as provas mais recentes de 2018 em diante. Essa primeira aula é sobre resolução de situações-problema envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação com números racionais nas suas representações fracionárias ou decimal, que é o primeiro tópico do edital. Então, aqui nessa aula, vou falar um pouquinho sobre o que é uma situação-problema. Vou dar o exemplo de uma situação-problema envolvendo as 4 operações básicas. Vou falar um pouco sobre conjuntos numéricos, potenciação e radiciação. O que é uma situação-problema? Situação-problema são situações em que os conceitos adquirem significados. Ela instiga e envolve o aluno e geralmente é um problema com um contexto mais próximo ao cotidiano. Se trata de uma extensão do método de ensino e faz com que o aluno tente se lembrar do exemplo das aplicações dos conceitos ao invés de decorar a teoria. E assim o aluno desenvolve a habilidade de deduzir e adaptar conceitos na resolução de exercícios parecidos. Portanto, o aluno assume um papel muito mais ativo no desenrolar desse processo de ensino e aprendizagem. Como resolver uma situação-problema? Tem 6 passos, mas na prática, quando vocês forem resolver uma situação-problema, vocês vão passar por esses passos muito rápidos. Em teoria, primeiro é necessário analisar os dados, depois identificar qual é a pergunta do problema. Isso é muito importante e às vezes as pessoas encontram uma resposta que não atende à pergunta do problema. Depois, definir qual operação vai aplicar, efetuar os cálculos, fazer a parte de verificação dos cálculos, para ver se você não errou em continha, coisas do tipo, e analisar se o valor encontrado responde à pergunta do enunciado de fato. Como exemplo de situação-problema, eu peguei esse daqui da prova da VUNESP de 2019, que diz o seguinte: Maria comprou um pacote com 60 balas e distribuiu 3 balas para cada um de seus colegas do escritório. Das balas restantes, Maria retirou 1/5 para comer mais tarde e as 36 balas que ficaram no pacote ela levará para os seus filhos. O número de colega do escritório é... Aí nas alternativas tem 4, 5, 6, 7 e 8. Então, vamos aplicar aqueles passos e resolver esse problema. Primeiro, analisar os dados com calma do enunciado. Vamos na ordem, então. No total do pacote tem 60 balas. Depois, a Maria distribuiu 3 balas para cada um de seus colegas. E do restante, essa palavra é muito importante, porque o que é o restante? 60 menos 3 balas para cada um de seus colegas. Ela separou 1/5 para ela comer mais tarde. E, depois que ela fez isso, sobrou 36 balas no pacote para ela levar para os seus filhos. Identificando a pergunta do problema. Qual é o número de colegas do escritório da Maria? Ok. E, para auxiliar nos cálculos, a gente pode usar uma letra para representar esse número de colegas. Vamos usar a letra N. Número de colegas da Maria, N. Agora, para definir a operação que a gente vai usar, a gente precisa ver que no começo tinha 60 balas e só sobrou 36. Então, significa que quantidades foram subtraídas desse pacote. Mas quais quantidades foram subtraídas? 3 balas para cada um dos N colegas e 1/5 do restante de 60 menos 3N para comer mais tarde.
Aí, nessa parte de efetuar os cálculos de fato, a gente vai ter que montar a expressão matemática que equivale às informações do enunciado. 60 é o total de balas no pacote, menos 3 vezes a quantidade de colegas, que foi o número de balas distribuído para os colegas da Maria. Menos, essa parte aqui é o pulo do gato, porque a Maria pegou 1/5 das balas restantes, mas quantas são as balas restantes? 60 menos 3N, dividido por 5, foi o que ela pegou para comer mais tarde, igual a quantidade de balas que sobrou no pacote, 36 balas, que a Maria vai levar para os filhos dela. Agora, os cálculos já estão todos aqui, vamos ver passo a passo o que foi acontecendo, né? Da primeira para a segunda linha, eu apenas dividi essa fração em duas outras frações. Uma que só contém números e outra que contém a letra N. Porque para a gente conseguir resolver expressões dessa maneira, a gente precisa isolar o N ou do lado direito ou do lado esquerdo da equação. Então, nesse caso aqui vai ficar 60 menos 3N menos 60 dividido por 5 menos daqui de fora da fração, com o menos de dentro da fração, vira mais 3N dividido por 5 igual a 36. 60 dividido por 5 é 12. E dessa linha para essa linha, a gente organiza essa expressão colocando todos os números para o lado esquerdo e todas as letras acompanhadas de seus respectivos números do lado direito dessa expressão. Por que eu fiz desse jeito? Porque menos 3N está negativo aqui desse lado. E essa quantidade ela é menor do que 1. Então, se eu colocar tudo do lado direito da equação, esse resultado aqui vai ser um resultado positivo e vai me poupar tempo no final da resolução. Por isso que eu joguei ele para esse lado. Mas se você decidisse jogar para o lado esquerdo da equação, você ia encontrar um resultado negativo do lado esquerdo, um resultado negativo do lado direito, e multiplica tudo por menos 1, vai dar certo da mesma forma. Então, 60 menos 12 menos 36 resulta em 12. E desse lado aqui, você transforma tudo em uma fração só, então vai ficar 5 vezes 3, que é igual a 15N, menos 3N. Daqui para cá, esse 5 está dividindo, passa multiplicando. 12 vezes 5, 60. 15N menos 3N é igual a 12N. Logo, o N ele é 60 dividido por 12, que é igual a 5. A gente encontrou, então, que o número de amigos do escritório da Maria é igual a 5. Mas é necessário fazer a verificação dos cálculos. E, para isso, basta a gente ler o enunciado novamente, considerando N igual a 5 colegas. Vamos lá. Maria comprou um pacote com 60 balas. Distribuiu 3 balas para cada um de seus 5 colegas, totalizando 3 vezes 5, 15 balas. Do restante, 60 menos 15 igual a 45 balas, ela separou 1/5, e esse 1/5 de 45 dá 9 balas para comer mais tarde. Sobrou 60 menos 15 que ela distribuiu para os amigos, menos 9 que ela pegou para comer mais tarde, é igual a 36 balas no pacote, exatamente como dito no exercício. Então, a gente verificou os cálculos, ele atende todos os requisitos do enunciado, essa é a resposta do exercício. Analisar se o valor encontrado responde à pergunta do enunciado. Sim, responde. Nesse caso, porque o 5 ele é um número inteiro e positivo. Por exemplo, a gente não poderia encontrar um valor para o número de colegas negativo, menos 2. Não faz sentido você ter menos 2 colegas em um escritório. E também, por se tratar de pessoas, não faz sentido a gente encontrar um número decimal, como 3,75. Nesse caso você faça todas as contas e dê um número decimal, muito provavelmente você errou nos cálculos e não é correto fazer a aproximação, porque se você errou nos cálculos, você vai aproximar para um número errado. Compensa mais você rever os cálculos, rever se a sua linha de raciocínio está correta e então refazer do que fazer essa aproximação.
Com isso, a gente tem uma situação-problema envolvendo as 4 operações básicas da matemática. Naqueles cálculos, a gente usou a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Isso já é um exemplo muito completo. Só para relembrar para vocês, né? O símbolo da adição é o mais, o símbolo da subtração é o menos, o símbolo da multiplicação. Muitas pessoas usam como X, outras como pontinho. Os dois são aceitos. E o símbolo da divisão, a barra ou esse símbolo. Mas essa aula se trata sobre operações matemáticas com números racionais. E para falar de números racionais, a gente precisa falar de conjuntos numéricos. Mas o que são números racionais? Então vamos lá. Primeiro, a definição de um conjunto numérico. Um conjunto é uma reunião de elementos que compartilham as mesmas características. Quando esses elementos são números, esse agrupamento passa a ser conhecido como um conjunto numérico. Primeiro, a gente tem o conjunto dos números naturais, que são formados por todos os números inteiros e positivos, incluindo o zero. A simbologia dele é esse n mais robusto, e aqui todos os números que fazem parte do conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3 e assim em diante até infinito. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números inteiros, sendo eles positivos, negativos ou nulo. Então, esse conjunto aqui, além de ter todos os números do conjunto dos naturais, ele também pega os números negativos inteiros. Então, vai de menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até mais infinito. Aqui, agora que eu percebi, está faltando os 3 pontinhos, mas é infinito tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. O conjunto dos números racionais são os números desse conjunto que a gente vai abordar nessa aula como um todo. Esse conjunto é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração A dividido por B, em que A e B são números inteiros, eles fazem parte do conjunto Z, e B é um número diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Como, por exemplo, 2 dividido por 1 igual a 2. 2 é um número natural, mas também pode ser escrito como uma fração, por isso ele é um número racional. Menos 5 dividido por 1 é igual a menos 5. Escrito como A dividido por B, é um número racional também. 4 sobre 5, 0,8. Ele entra aqui dentro do conjunto dos números racionais, porque ele já está escrito como uma fração. Agora, 1 dividido por 3, que é igual a 0,33333 infinitamente, é escrito como uma fração, também se encaixa aqui dentro do conjunto dos números racionais, por mais que seja uma dízima. Toda dízima periódica faz parte dos conjuntos dos números racionais. As dízimas não periódicas, em que não tem um período que se repete desse lado, não faz parte desse conjunto. E por fim, 0 dividido por qualquer número igual a 0, 0 faz parte do conjunto dos números racionais. Então, como a gente pode ver, o conjunto dos naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Essa palavra está contido significa que todos os elementos de um conjunto estão no outro. Conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, é formado por todos os números inteiros que não são racionais. Por exemplo, raiz quadrada de um número primo, que seria raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. O π, por fim, o conjunto dos números reais é formado por todos os números racionais e todos os números irracionais. Aqui eu montei um esqueminha para ficar bem claro mesmo. O conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até infinito. Todos os números dele também estão dentro dos números inteiros, só que aqui aborda os números negativos também. Menos 2, menos 1, menos 10, menos 20. Todos os números desse conjunto estão no conjunto
dos números racionais. Mas aqui aborda também as dízimas periódicas, por exemplo. Em paralelo, a gente tem um conjuntinho aqui de todos os números que não são racionais. Por isso que eles são os números irracionais e não tem um número em comum entre os números dos racionais e os números dos irracionais. E, apertando todos eles, tem o conjunto dos números reais. Ah, teste surpresa! Achou que não ia ter? Bom, nessa hora do vídeo você pode pausar para tentar unir os números que eu coloquei aqui desse lado nos conjuntos, se eles são racionais ou se eles são irracionais. Vou dar alguns segundinhos para vocês tentarem e depois eu já vou explicar. Pronto. Vamos lá, então. Raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16, o que eu queria dizer sobre ela é que não é porque tem raiz quadrada que é um número irracional. A gente precisa analisar o que tem aqui dentro da raiz quadrada. Então, nesse caso aqui, o que é 16? É 4 elevado a 2. E a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número aqui da dentro. Então, o resultado da raiz quadrada de 16 é 4. E 4 pode ser escrito como uma fração. 4 dividido por 1, 8 dividido por 2, 16 dividido por 4. Portanto, ele é um número racional. Raiz quadrada de 11. 11 sim é um número primo, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim vai. Então, a raiz quadrada de um número primo qualquer, em especial o 11, é um número irracional. 5 dividido por 7 já está na forma da definição do conjunto, que é a forma de fração. Então, esse daqui não precisa nem resolver para saber que é um número racional. Menos 52 faz parte do conjunto dos inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais. Menos 4π. O π ele é um número irracional, a gente já viu como exemplo. E ele multiplicado por qualquer número positivo ou negativo, não deixa de ser um número irracional. Portanto, ele também é um número irracional. A gente não consegue escrever menos 4π da forma a dividido por b, com b diferente de zero e a e b sendo números inteiros. E o zero só sobrou por eliminação, mas o zero faz parte do conjunto dos números racionais, porque zero dividido por qualquer número é zero. Agora a gente vai entrar na parte da aula que fala sobre potenciação de números naturais. A potenciação é uma forma de abreviar a multiplicação de vários números iguais. Nesse caso aqui, se a gente multiplicar b vezes b vezes b vezes b a vezes, a gente pode escrever b elevado a, onde b é a base e a é o expoente. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 5, porque ele está sendo multiplicado 5 vezes. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, porque está sendo multiplicada 2 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 é 5 ao cubo, porque está sendo multiplicado 3 vezes. Sobre o expoente 1 e o expoente 0. Aqui, a gente vai fazer um exercício de dedução. Vamos supor, então, que esse número b está sendo multiplicado 5 vezes. Então, vai ser b elevado à quinta. Se daqui para cá eu dividir o lado esquerdo por b, o b vai ser multiplicado 4 vezes. Então, eu vou ter que subtrair 1 no expoente. Se eu dividir os dois lados novamente por b, aqui vai ficar b vezes b vezes b e aqui vai ficar b ao cubo. O que tem em comum de todos esses passos é que todos eles a gente dividiu por b. Então, se eu dividir esse lado esquerdo por b, eu vou ter que é b. E se eu dividir aqui por b também, vai ser b elevado a 1. Todo número elevado a 1 resulta nele mesmo. Essa daqui é a primeira propriedade da potenciação, que todo número elevado a 1 dá ele mesmo. E agora, se eu elevar a 0, o que vai resultar?
Para que aqui seja o expoente zero, significa que eu precisei dividir por b. E um número dividido por ele mesmo resulta em 1. Essa é a segunda propriedade, que todo número elevado a zero resulta em 1. Expoente negativo e expoente fracionário. Para o expoente negativo, a gente tem assim: b elevado a menos a gente vai inverter a base dele, ou seja, o que era numerador vai virar denominador, e aqui embaixo, que o denominador é 1, vai virar o numerador 1. Quando a gente inverte a base, o sinal do expoente troca. Então, aqui passa a ser de negativo para positivo. Além disso, mais uma das propriedades da exponenciação é que quando a gente tem uma fração elevada a um expoente, é a mesma coisa que elevar o numerador por esse expoente e o denominador por esse expoente. 1 elevado a qualquer quantidade resulta nele mesmo. Basta fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 a vezes e o resultado continua sendo 1. Então, b elevado a menos a é igual a 1 dividido por b elevado a a. Primeiro exemplo, 3 elevado a menos 2. A gente já sabe, por essa propriedade, que vai ser 1 dividido por 3 ao quadrado. Mas, abrindo as continhas, invertendo o numerador com o denominador, vai ficar 1/3 ao quadrado. Ou seja, 1 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Aqui em cima, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9. E o segundo exemplo, se a gente já tem uma fração aqui e está elevado a menos 2, basta a gente inverter da mesma forma. Só que invertendo vai ficar 4 dividido por 1, que é 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. Para o expoente fracionário, a gente vai fazer o seguinte: b está elevado a uma fração, a dividido por c. Então, a gente vai calcular a raiz, a ordem dessa raiz é o denominador da fração, e o b vai ficar elevado ao numerador dessa fração. Por exemplo, 25 elevado a meio é igual a raiz quadrada de 25, porque aqui dentro é 25 elevado a 1 e aqui fora é a raiz quadrada. Quando se trata de raiz quadrada, não precisa nem colocar a ordem da raiz aqui fora, porque o próprio símbolo já é autoexplicativo. E a raiz quadrada de 25 é 5. O exemplo 2. 2 elevado a 6 dividido por 3. Esse daqui tem duas formas de fazer. A primeira forma é muito simples, que é: quanto vale 6 dividido por 3? Vale 2, não é mesmo? Então, 2 ao quadrado dá 4. Ótimo, resolveu o nosso problema. Porém, para exemplificar o expoente fracionário, vamos ver se realmente vai dar 4. Vai ser a raiz cúbica de 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso daqui dá 64. Quanto vale a raiz cúbica de 64? 4, porque 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. Então, tem duas formas de resolver e a propriedade vale para as duas formas. Vamos lá, então, esclarecer quais são essas propriedades das potências. Multiplicação de bases iguais, b elevado a a vezes b elevado a c, a gente soma os expoentes, então vai ficar b elevado a mais c. Como, por exemplo, 2 ao cubo e 2 ao quadrado. Se a gente for abrir aqui, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, entre parênteses, porque eu estou fazendo essa primeira parte, vezes 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Não importa a ordem que a gente multiplica. A multiplicação tem essa propriedade. Então, a gente pode tirar os parênteses e ficar com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 à quinta. Esse 5 ele é igual a 3 mais 2. Então, essa propriedade é válida. Agora, usando um exemplo com fração e com expoente negativo. Será que vale mesmo? Vamos já adiantar, então. Se valer, significa que eu vou chegar em 1/3 elevado a menos 1 mais 2 elevado a 1. Mas vamos abrir certinho essas contas. Quando o expoente é negativo, eu tenho que inverter o numerador com o denominador.
Então, vai ficar 3 elevado a 1. 3 elevado a 1. E aqui eu já posso distribuir que 1 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Essa parte aqui, 1 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, é 1 sobre 9. Quando a gente multiplica, tem que multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. O denominador aqui é 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3. 1 vezes 9, 9. E dá para simplificar, dividindo por 3 em cima e embaixo. Então, vai ficar 1 sobre 3. E 1 sobre 3 é a mesma coisa do que 1 sobre 3 elevado a 1. Então, essa propriedade, ela vale independente se o B, que representa a base, for um número racional ou um número inteiro ou um número natural. Ela vale para qualquer número racional. Vamos falar agora sobre a divisão de bases iguais. Quando a gente tem a divisão de bases iguais, a gente subtrai os expoentes. Então, B elevado a A dividido por B elevado a C vai ser igual a B elevado a A menos C. Aqui um exemplo, 2 elevado a 3 dividido por 2 ao quadrado. Quando a gente abre a multiplicação, vai ter essa forma e a gente pode cancelar esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2 e vai sobrar só um 2 aqui no numerador. Assim, a gente consegue aplicar a forma certinho, que é 2 elevado a 3 menos 2, que é 1. Expoente de um expoente. Quando a gente tem um expoente de um expoente dessa maneira, a gente tem que multiplicar os expoentes. Então, B elevado a A e tudo isso elevado a C é igual a B elevado a A vezes o C. Aqui tem um exemplo. 3 ao quadrado elevado ao cubo. Vamos resolver primeiro 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. Tudo isso está sendo elevado ao cubo. Então, significa que eu tenho que repetir esse parênteses 3 vezes. Então, aqui, 1, 2, 3. E, por causa da propriedade da multiplicação, a gente pode tirar esses parênteses. Vai ficar, então, 3 elevado a 6. Ou, se a gente aplicar a propriedade 3 elevado a 2 vezes 3 é igual a 3 elevado a 6. E o mesmo expoente e bases diferentes. Aqui, se eu tiver uma base 1 e uma base 2 elevado a um expoente A, posso fazer a distributiva para elas. Significa que isso daqui é igual a base 1 elevado a A vezes a base 2 elevado a A. Por exemplo, se aqui fosse 2 e aqui fosse 3, seria 2 elevado a A vezes 3 elevado a A. E a mesma coisa vale quando a gente tem uma divisão, um número dividido por outro número elevado a A, a gente pode fazer a distributiva para o numerador e para o denominador. Então, a base 1 elevado a A dividido pela base 2 elevado a A. Vamos falar agora sobre o que é uma operação matemática inversa. Basicamente, o que uma operação faz, a outra operação desfaz. A gente tem dois exemplos muito usuais, a adição e a subtração. Se eu adiciono um número e subtraio o mesmo número, eu tenho o número inicial. E a multiplicação e a divisão também são operações matemáticas inversas. Por exemplo, se eu pegar o número 2 e multiplicar por 3, em seguida eu divido por 3, eu vou ter o número inicial, que é o número 2. Por que que é importante falar de operações matemáticas inversas? Porque a operação inversa da potenciação é a radiciação, que é o último tema dessa aula. Se elevar um número ao quadrado e depois efetuar a raiz quadrada, obtém-se o número inicial. Sobre a radiciação, a gente já até deu uma introdução na parte de potência. Uma potência com expoente fracionário trata-se de uma radiciação. Apenas para lembrar, se a gente tem um b elevado a um a dividido por c, dá para transformar nessa raiz, que vai ser a raiz de ordem c de b elevado a a. Assim, todas as propriedades que a gente viu para potenciação são válidas também para radiciação.
basta a gente transformar uma coisa na outra. Agora, alguns exercícios de fixação sobre potenciação e radiciação. Agora, se você quiser, pode dar um pause no vídeo para tentar resolver. Daqui a alguns segundinhos eu já vou entrar com a resolução e com a explicação. Bom, aqui a gente tem menos 3 elevado ao cubo mais 2 elevado à quinta potência dividido por 5. Aqui, como a gente vai tratar esse menos 3 elevado ao cubo? Menos 3, ele é igual a menos 1 vezes 3. Então, a gente vai ter que usar aquela propriedade de distribuir o expoente para os números que estão dentro do parênteses. Então, aqui, ó, menos 1 vezes 3 elevado ao cubo, mais, o que é 2 elevado à quinta potência? É 2 vezes 2, 5 vezes, dividido por 5. Usando aquela propriedade de distribuir o expoente, vai ficar menos 1 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. E já resolvendo essa segunda parte aqui, 2 elevado a 5 dá 32. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. Então, menos 1 ao cubo vai ser menos 1. E 3 ao cubo, 27. Multiplicando isso daqui, vai ficar 32 menos 27 dividido por 5. 32 menos 27, ó, 20 vai dar 5. 5 dividido por 5 dá 1. Segundo exercício, qual é o valor de x nessa expressão? Agora você pode dar um pause de novo para tentar resolver. Vamos lá, então. Para a gente resolver isso daqui, a gente pode transformar em potência com raiz fracionária. O que está aqui elevado à base é o numerador e aqui de fora é o denominador. Então, raiz 16 de 2 elevado a 8 é igual a 2 elevado a 8 sobre 16. Essa parte aqui é a mesma coisa. Então, a raiz de ordem x de 2 elevado a 4 é igual a 2 elevado a 4 dividido por x. Como as bases são iguais, os expoentes precisam ser iguais também para a gente ter uma igualdade desse lado esquerdo com o lado direito. E se a gente dividir essa fração aqui por 4 em cima e embaixo, a gente vai chegar aqui, é 2 elevado a 4 dividido por 8. E para que essa igualdade seja verdadeira, necessariamente o x tem que valer 8. Simplifique a expressão. Esse já é um exercício mais interessante que vai exigir uma certa criatividade de você. Então, esse eu sugiro você gastar um tempinho a mais pensando, porque ele é importante e se for cair alguma coisa de potenciação na prova da VUNESP, pode ser informado de um desafio dessa forma. Então, vamos lá. O pulo do gato para resolver essa expressão aqui é que aqui em cima a gente tem 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67. A gente precisa dar um jeito de unir essas duas coisas. E a gente vai ter que quebrar, então, esse expoente 67 em 65 mais 2. A gente pode fazer isso considerando a mesma base, né, que é 2, e aí a gente vai ter o seguinte, que 2 elevado a 67 é 2 elevado a 65 vezes 2 elevado a 2. Porque quando a gente multiplica, e tem a mesma base, soma os expoentes. Então, tá certinho. É uma relação de equivalência aqui. Como a gente tem 2 elevado a 65 aqui e aqui, a gente coloca ele em evidência. E aí, vai sobrar 1 que multiplica esse primeiro termo e vai sobrar 2 ao quadrado, que multiplica esse segundo termo. Então, colocando em evidência, vai ficar 2 elevado a 65, que multiplica 1 mais 2 ao quadrado. 1 mais 2 ao quadrado vai dar 5, e a gente consegue simplificar com esse 10 aqui embaixo. Então, 5 dividido por 10 dá meio. Significa que a gente tem aqui agora 2 elevado a 65 vezes meio, e a gente tem que usar aquela propriedade de subtrair os expoentes.
Isso daqui vai ser igual a 2 elevado a 65 menos esse 1 que está aqui embaixo. Ou seja, a raiz quarta de 2 elevado a 64. Agora sim a gente consegue simplificar, passando para a forma de potência, que o que está dentro é o numerador e o que está fora é o denominador. Então, 2 elevado a 64 dividido por 4 é igual a 2 elevado a 16. Uma situação problema envolvendo a potenciação agora. Lembrando que uma situação problema é um problema que aproxima o conceito do cotidiano, porém, nesse caso, se trata de um exemplo muito simples, o que eu não acho que cairia numa prova da VUNESP, mas para exemplificar eu coloquei ele aqui. Em um estacionamento há 4 automóveis. Em cada automóvel há 4 rodas e em cada roda há 4 parafusos. Qual é o total de parafusos desses 4 automóveis? A gente pode fazer um desenho para ajudar e no final das contas contar um por um, ou a gente pode usar a teoria de potência para resolver esse problema. Então aqui, tem 4 automóveis têm 4 rodas e cada roda tem 4 parafusos. Se a gente fizer 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 4 ao cubo, a gente vai encontrar que a resposta para esse exercício é 64 parafusos. Uma situação problema envolvendo a radiciação. Como é difícil encontrar uma situação problema envolvendo radiciação, eu formulei esse exercício aqui como exemplo para essa aula. Marina vai comprar um terreno quadrado cuja área vale 196 metros quadrados. Quanto vale o comprimento desse terreno em metros? A área de um quadrado é lado vezes lado. Se a gente chamar o lado de x, então a gente vai ter que x vezes x, que é o x ao quadrado, é igual a 196. Tem duas formas de resolver. Um número ao quadrado que resulta em 196, ou calcular a raiz quadrada de 196. Porque se a gente passar a raiz desse lado e a raiz desse lado, sobra o próprio número. E aqui vai ficar a raiz quadrada de 196, e 14 vezes 14 é 196. Portanto, o x ele é igual a 14 metros. Então, a resposta desse exercício seria que o comprimento desse terreno vale 14 metros. Agora, vamos lá, então, no finalzinho da aula, vamos fazer o checklist para ver se a gente aprendeu tudo sobre esse tema. No começo, no título da aula, estava resolução de situações e problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão com números racionais. Fizemos, tem um exemplo bem passo a passo que envolve todos os números racionais e todas essas 4 operações matemáticas. Potenciação com números racionais também fizemos, que foi a terceira parte da aula. A segunda parte foi sobre conjuntos. E a quarta e última parte da aula, que foi radiciação com números racionais, nós também fizemos. Com isso, eu encerro essa primeira aula e eu espero ter ajudado você a entender alguns conceitos matemáticos. Sexta, eu volto com a resolução de exercícios das provas passadas da VUNESP dessa parte. Agora é um recadinho final. Se você é um professor de português, informática ou quer ajudar nas áreas que precisam de conhecimentos específicos, você pode entrar em contato comigo para postar o seu vídeo no canal. E para dúvidas, sugestões, comentários em geral, eu deixei o meu e-mail na descrição do vídeo. Até a próxima!